Hare Krishna, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos ler do Bhagavad Gita, capítulo 16, verso 24. As naturezas divina e demoníaca. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tasmat Shastram Pramanante. Tasmat Shastram Pramanante. Karya Vyavastito. Karya Vyavastito. Gyatva Shastra Vidhanuktam. Gyatva Shastra Vidhanuktam. Karma Kardum Viharahasi. Karma Kardum Viharahasi. Tasmat Shastram Pramanante. Tasmat Shastram Pramanante. Karya Vyavastitau. Karya Vyavastito. Gyatva Shastra Vidhanuktam. Gyatva Shastra Vidhanuktam. Karma Kartum Iharhasi. Karma Kardum Viharahasi. Tasmat Shastram Pramanante. Tasmat Shastram Pramanante. Karya Vivastito. Karya Vyavastito. Jnana Shastra Vidhanuktam. Gyatva Shastra Vidhanuktam. Karma Kartum Iharasi. Karma Kardum Viharahasi. Tasmat Shastram Pramanante. Tasmat Shastram Pramanante. Karya Vyavastito. Karya Vyavastito. Gyatva Shastra Vidhanuktam. Gyatva Shastra Vidhanuktam. Karma Kartum Iharhasi. Karma Kardum Viharahasi. Tasmat Shastram Pramanante. Tasmat Shastram Pramanante. Karya Vivastito. Karya Vyavastito. Jnana Shastra Vidhanuktam. Gyatva Shastra Vidhanuktam. Karma Kartum Iharhasi. Karma Kardum Viharahasi. Tasmat Shastram Pramanante. Tasmat Shastram Pramanante. Karya Vyavastitau. Karya Vyavastito. Gyatva Shastra Vidhanuktam. Gyatva Shastra Vidhanuktam. Karma Kartum Iharhasi. Karma Kardum Viharahasi. Tasmat Shastram Pramanante. Tasmat Shastram Pramanante. Karya Vivastito. Karya Vyavastito. Gyatva Shastra Vidhanuktam. Gyatva Shastra Vidhanuktam. Karma Kartum Iharhasi. Karma Kardum Viharahasi. Tasmat Shastram Pramanante. Karya Vyavastito. Gyatva Shastra Vidhanuktam. Karma Kardum Viharahasi. Tasmat Shastram Pramanante. Karya Vyavastito.
Rasi. Tasmat, portanto, Shastram, as Escrituras, Pramanam, evidência, e teu, Karya, dever, Akarya, e atividades proibidas, Vyavastital, em determinar, Gyatva, conhecimento, conhecendo, Shastra, da Escritura, Vidhana, as regulações, Uktam, conforme é declarado, Karma, trabalho, Kartum, fazer, Iha, neste mundo, Arhasi, deves. Tradução, vamos repetir, é através das normas, dadas nas Escrituras, que se deve, portanto, entender o que é dever e o que não é dever. Conhecendo essas regras e regulações, todos devem agir de modo a elevarem-se gradualmente. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Como se declarou no 15º capítulo, todas as regras e regulações contidas nos Vedas são próprias para se obter um conhecimento acerca de Krishna. Quem estuda o Bhagavad Gita passa a compreender Krishna e se situa em consciência de Krishna, ocupando-se em serviço devocional. Entende-se que ele alcançou a mais elevada perfeição de conhecimento oferecida pela literatura védica. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu facilitou bastante este processo. Ele pediu que as pessoas simplesmente cantassem Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e que se ocupassem do serviço devocional ao Senhor e comessem os restos do alimento oferecido à deidade. Deve-se entender que quem se ocupa diretamente em todas essas atividades devocionais estudou toda a literatura védica e chegou à conclusão perfeita. É claro que para as pessoas comuns que não estão em consciência de Krishna ou que não se ocupam em serviço devocional, os preceitos védicos decidem o que deve ser feito e o que não deve ser feito. É necessário agir dentro desses princípios e não questionar. Isso se chama seguir os princípios do Shastra ou da Escritura. O Shastra não tem os 4 principais defeitos presentes nas almas condicionadas: sentidos imperfeitos, propensão a enganar, cometimento de erros e ilusão. Estes 4 defeitos principais da vida condicionada desqualificam-na para elaborar regras e regulações. Por isso, todos os grandes santos, acharyas e grandes almas aceitam intactas as regras e regulações descritas nos Shastras, pois elas estão acima desses defeitos. Na Índia, há muitos grupos que se dedicam à compreensão espiritual. Em geral, eles classificam-se em 2, os impersonalistas e os personalistas. Ambos, porém,
pautam suas vidas pelos princípios dos Vedas. Sem seguir os princípios das Escrituras, ninguém pode elevar-se à fase de perfeição. Considera-se afortunado, portanto, aquele que de fato compreende o significado dos Shastras. Na sociedade humana, o desinteresse pelos princípios que propiciam a compreensão acerca da suprema personalidade de Deus é a causa de todas as derrocadas. Esta é a maior ofensa cometida na vida humana. Portanto, Maya, a energia material da suprema personalidade de Deus, está sempre nos causando problemas sob a forma das 3 classes de misérias. Essa energia material é constituída pelos 3 modos da natureza material. Para que se possa abrir o caminho da compreensão acerca do Senhor Supremo, é necessário pelo menos elevar-se ao modo da bondade. Sem elevar-se ao padrão próprio do modo da bondade, a pessoa permanece na ignorância e na paixão, que são a causa da vida demoníaca. Aqueles que estão nos modos da paixão e da ignorância zombam das Escrituras, zombam do homem santo e zombam da devida compreensão acerca da suprema personalidade de Deus. Eles desobedecem às instruções do mestre espiritual e não se importam com as regulações contidas nas Escrituras. Apesar de ouvirem as glórias do serviço devocional, eles não se sentem atraídos. Assim, eles fabricam o seu próprio processo de elevação. Estes são alguns dos defeitos da sociedade humana que conduzem a uma condição de vida demoníaca. Entretanto, se alguém é capaz de ser guiado por um mestre espiritual autêntico e credenciado, que possa levá-lo ao caminho da elevação à fase mais alta, então sua vida se torna bem-sucedida. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 16º capítulo do Srimad Bhagavad Gita, que trata das naturezas divina e demoníaca. Gyana-timirandasya gyananjana sharakaya chakshurumilitam jena Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhistam Savitam Jena Rudhave Swayam Rupa Kadamaryam Tadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinamado Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Namostute Tasmat-shastram pramananti karya vyavastito gyatva shastra vidhanuktam karma kartum viharahasi. É através das normas dadas nas Escrituras que se deve, portanto, entender o que é dever e o que não é dever. Conhecendo essas regras e regulações, todos devem agir de modo a elevarem-se gradualmente. Que significado, hein? Que nós estamos ouvindo Prabhupada de maneira muito simples, direta e profunda, dando todos os porquês da falta de verdadeiro avanço da civilização humana ou da possibilidade de haver avanço verdadeiro da civilização humana. Realmente, todos tornarem-se arianos, seres humanos que estão realmente fazendo avanço como seres humanos. Fora isso, sem chance. Mas não tem como nada dar certo. Porque qualquer coisa que façamos aqui, qualquer coisa que tentemos
desenvolver o bem-estar individual ou coletivo, está sempre maculado por esses defeitos que são a tendência a cometer erro, a tendência a enganar, se iludir e ter sentidos imperfeitos. Então a única solução é essa. A única saída é essa. Conhecer as coisas de acordo com os Shastras. Conhecer as coisas de acordo com o mestre espiritual. Porque ambos são livres de Brahma, Pralipsa, Pramada e Karanapatava. Esses 4 defeitos aí. Ambos. Tanto o mestre espiritual liberado, Nityasiddha, que não é Nityabhada, tanto o mestre espiritual liberado, quanto as escrituras não têm esse problema. O mestre espiritual não tem, se é fidedigno, autêntico, não tem sentidos imperfeitos, não tem nem interesse, nem uma propensão a enganar ninguém. Aliás, não espera nada em troca de ninguém. Quem engana é quem está esperando alguma coisa em troca. Quem está só dando não tem por que enganar. Não tem por que enganar. É assim ou não é? Então, só quem está realmente completamente imbuído dessa boa vontade de só ajudar não vai enganar. Esse é o mestre espiritual. Essas são as escrituras. As escrituras não têm outra meta. As escrituras são Vedanta Kriti Veda Vidi. Krishna falou, Eva Chaham. Também fui eu que dei. Também sou eu que compilei. Eu que falei. Deus está falando o conhecimento que nos livra da ilusão. Deus está dando o caminho da compreensão. Que ele fala que é a perfeição da vida para o ser humano. Entender, compreender a verdade, porque só a compreensão da verdade, o entendimento da verdade libera da ilusão, liberta do enredamento material. Então, aquela velha história da Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso mesmo. Então, as escrituras, assim como o mestre espiritual, não tem esses defeitos, esses 4 defeitos. Qualquer coisa criada, especulada, inventada, pesquisada, denominada como conhecimento, como ciência, como filosofia, como qualquer coisa aqui nesse mundo feito por quem é condicionado e tem esses defeitos, é defeituoso, não leva à perfeição. É imperfeito, não leva à perfeição. Qualquer coisa. Então não adianta esse esforço nem individual, nem coletivo, do homem, da sociedade humana, se não estiver realmente baseado nos Shastras e no Guru. O mestre espiritual, que é o representante de Krishna, e nas escrituras, que são as verdades, o conhecimento, a revelação da verdade absoluta falada pelo próprio Deus. Não tem outro caminho, não tem outra maneira. Então, nesse segmento para homens realmente inteligentes, inquisitivos, tem, como o Prabhupada falou, como a Índia é muito mais antiga, né, que o Ocidente, como a Índia é muito mais o berço de todo o conhecimento, ele está falando, a Índia tem muitos segmentos filosóficos, muitas linhas, mas praticamente há predominância de personalismo e impersonalismo, aceitação de uma pessoa suprema como o proprietário, o controlador, o bem-querente, o objeto último do amor de todos, Deus, ou a compreensão do vazio como meta, da luz como meta, ou o fundir-se nesse suposto Deus. Né?
o monismo e personalismo. E o personalismo. Então, tudo está aí. E esses seres humanos que pelo menos já passaram da fase animalesca de Tamaguna, já passaram da fase das propostas grosseiras de desfrute material, de desenvolvimento econômico, de gosto dos sentidos. Pelo menos esses daí também são estritos seguidores dos Shastras. Não se baseiam em qualquer coisa que qualquer ser humano cria com sua mente fértil, porém limitada e contaminada. Não se baseiam nisso. Também se baseiam nas Escrituras. Então, é necessário agir dentro desses princípios e não questionar. Isso se chama seguir os princípios dos Shastras, ou das Escrituras. Então, o que resta para nós que fomos informados aqui, já no começo do significado de Prabhupada, ele falou: quer realmente ter sucesso nessa busca, já que supostamente estamos, como seres humanos, acima da ignorância e tentando se desgarrar da paixão e se situar em bondade? Então, iluminem-se com o Bhagavad Gita, as palavras de Krishna. Ou, quer mais ainda, corta caminho e faz uso da pós-graduação dada pelo próprio Krishna nessa era, que é o cantar do Mahamantra de Krishna, como o Prabhupada mostrou aqui. Se quisermos realmente decolar como seres humanos, sermos arianos de verdade, sermos seres humanos de verdade, se quisermos pelo menos nos tornar piedosos, nos tornar pessoas sensatas, pessoas centradas, modo da bondade. E bondade dos enredamentos é a melhor posição. Em bondade alguém pode alcançar a paz. E com paz alguém pode fazer as coisas corretamente, com sensatez. Sem isso, impossível. Impossível. Né? De novo, a Bíblia, Jesus Cristo falou: paz na terra aos homens de boa vontade. Boa vontade é estar favorável, estar agindo de maneira positiva, de maneira descontaminada de ignorância e paixão. Descontaminada. Ignorância é letargia, preguiça, desinteresse. E paixão é criar, inventar, tentar reinventar a roda, tentar renovar o que não tem a menor necessidade de ser renovado e nem vai ser renovado nunca, porque no modo da paixão é assim: um vem, cria uma teoria, estabelece como verdade, o outro vem, dá uma rasteira nele e mostra: vai ser superior. Aí todo mundo que se julga também adepto do conhecimento material como perfeição, opa, agora sim surgiu um que realmente falou que... Mas logo vem outro, paixão. Não tem sensatez, não tem bondade. Não tem bondade. Então, isso não basta. Não basta ser estudante, intelectual, dedicado à compreensão das coisas como elas são. Tem que ser também religioso, honesto, sentimental no bom sentido. No bom sentido. Não é sentimentalismo barato. Sentimental no bom sentido significa ser sensível, se comover e se preocupar com o sofrimento alheio, não só com o seu. Então isso é modo da bondade. Então tem várias características da bondade. Várias. Mas a principal dela é não matança de animais, né? Não carne, não peixe, não ovos. Essa é a principal. Isso é evidente. Então, Prabhupada está falando aqui
gente vai melhorar? Poxa, que são atividades proibidas. Não, cara, não deixa ovos. Não intoxicação, não jogos e azar, não sexo ilícito, para sermos seres humanos. Atividades proibidas. Aí é a cária. A cária. E o que é cária? Dever do ser humano. Dharma. Agir de acordo com sua natureza. Agir de acordo com o sistema de Varna e Ashra. O ser humano regrado. Regrado. O ser humano que não é que é temente a Deus. Não é isso. Ninguém precisa ficar com medo de Deus. Não, é obediente a Deus. E sente muito prazer em obedecer. Qual é o problema? Por exemplo, tem um filho que é desobediente, tem um filho que é obediente ao pai, à mãe. No relacionamento amoroso que o filho tem com o pai, com os pais, existe temor? Não é por temor. É por admiração, por respeito, por querer satisfazer o pai e a mãe, fazer com que eles fiquem satisfeitos com ele. E a recíproca é que realmente o pai fica satisfeito com o filho e o filho fica satisfeito por estar satisfazendo o pai. É isso, é o amor da bondade, gente, sensatez. É isso. Então, Prabhupada trouxe para a gente a compreensão do, como falei antes, sem nenhum desejo de explorar ninguém, de enganar ninguém, muito pelo contrário, só querendo ajudar, mão amiga, só. Prabhupada trouxe o caminho, mostrou para a gente, olha, as escrituras são perfeitas, não têm esses defeitos, portanto elas devem ser sadhava, sadhubhushana, um ornamento na vida de uma pessoa sincera que se torna um santo. O que as escrituras enfatizam, apregou, nós devemos ser titikshava, karunika, surida savadehina, ajata shatrava, shanta. Não é? Sadhava, sadhubhushana. Titikshava quer dizer tolerante. Karunika, misericordioso. Surida savadehina, bem-querente de todo mundo, de todas as entidades vivas. Um protetor de todas as entidades vivas, porque entende que tudo é alma e não está por acaso num determinado corpo. Não existe acaso, existe causa. E nós não podemos interromper nenhum ciclo. Isso é compreensão. Né? Isso é ser realmente iluminado, está entendendo as coisas. Está livre de ignorância, escuridão. Ajata shatrava. Não tem inimigo. Não tem inimigo. Ah, mas alguém é inimigo dele. Eu não sabia, não estou nem sabendo. Ah, fulano é teu inimigo. Ah, é? Não sabia não. Não tem inimigo, não guarda rancor de ninguém, não tem inimizade com ninguém. Ajata shatrava. Quer ser meu inimigo? O que eu posso fazer? Não vou te mudar. Mas eu não sou seu inimigo. Ajata shatrava. Shanta, e é sempre pacífico. Sempre vive em paz. Por isso, essas qualidades que as escrituras enfatizam que devemos desenvolver, quem desenvolve é decorada com elas. Sadhava, sadhubhushana, quer dizer, essas são as joias da pessoa santa. Essa é a decoração da verdadeira pessoa situada em bondade. Em bondade. Então, por isso, a gente aprende com as escrituras como se deve agir para avançar como ser humano, para se tornar verdadeiramente próspero, um ariano. A vida se torna bem sucedida, Prabhupada falou aqui. O ariano do Bhagavad Gita, não o ariano do Hitler. O ariano, então, está vendo a especulação, conhecimento manchado com especulação? O Hitler acreditou no maluco do Nietzsche e foi dessa, assim, Dhaneva Nyamanadhyatanda, cego guiando cego. A
gente não pode ser guiado por cego, a gente tem que ser guiado por vidente da verdade. Aí veio o rolo que deu, a confusão que foi. Isso não é estar trilhando um caminho seguro e próspero. Não é. A gente só vai trilhar um caminho seguro e próspero mesmo se nós estivermos sendo levados pelo vidente da verdade, guiados pelo mestre espiritual liberado, orientados por alguém que não comete erros, não tem sentidos imperfeitos, não cai em ilusão e não engana, não tem a propensão a enganar ninguém. E só vamos ser bem orientados se estivermos sendo orientados pelos Shastras, que são as escrituras que não têm esses defeitos. Escritura falada por Krishna. Qualquer outra tem todos esses defeitos aí e muito mais. E muito mais. Tem até, de maneira, às vezes disfarçada, mais intrínseca, o desejo de manipular já está ali a manipulação da massa, manipulação do ignorante. Então, ou é Shastra, ou é Shastra. Ou a gente aprende assim com as escrituras, ou a gente aprende com as misérias, Adhyática, Adibáltica, Didaika, Krishna, apanhando, porque Krishna é insuperável. Ele não vai parar o processo dele, nem vai parar o controle dele, só porque tem um monte de maluco criando, reinventando a roda, fazendo e acontecendo, mas em ignorância e paixão. Krishna continua do mesmo jeito. Para ajudar a alma condicionada que não está favoravelmente interessada nos Shastras, em ouvir as escrituras, mas que está muito interessado em pseudo-conhecimento e especulação, Shastra. Só a acentuação que muda, a palavra é a mesma, é Sura. Aí ele apanha e sofre com a energia ilusória, ele apanha tanto que chega uma hora que ele fala, não, chega, tá bom, chega, dizia o Raul, né? Cansei de andar na contramão. Não vai mais querer andar na contramão. Chega, apanha tanto que não vai mais querer andar na contramão. Vai se tornar Tatakarma Pravartana, favorável. Então, isso é se aproximar do Bhagavad Gita, que é suficiente para nos tirar dessa ilusão e trilhar esse caminho favorável de busca de submissão e rendição a quem nos deu o Bhagavad Gita, Deus e o seu representante, e assim fazemos a nossa vida um sucesso. Ah, mas o próprio Krishna dá um alerta. Porque aqui é o reino da ilusão, o reino de Maya. Aqui não é o reino de Krishna. O reino de Krishna é o mundo espiritual. Aqui é o reino dos prisioneiros, é o cadeião. Então, Krishna fala no capítulo 7, verso 3, Krishna fala, o conhecimento do absoluto, Krishna fala que entre milhares de pessoas que resolvem trilhar esse caminho aí de melhorar, buscar a perfeição, sair realmente da ilusão, conquistar conhecimento de verdade, Manusyanam Sahasra, Sahasra quer dizer milhares, Manusyanam Sahasra Reshu, Kastinjat Jatissidari, Yatatam, Abhisidanam Kastimam Vetitatvata. Para conhecer essa verdade aí, Tatuataha, ser um Vetitatvata, o vidente da verdade, compreender a verdade mesmo. Krishna fala que entre milhares de seres humanos, talvez um se interesse por esse assunto de maneira correta, convicta e séria, determinadamente. E dentre esses que conquistam sucesso nesse caminho e conseguem alcançar a perfeição, dentre eles, dificilmente, dentre eles,
me conhece de verdade, Krishna fala. Então, olha o caminho como que é. Olha. Aí nós podemos pensar, nossa, então não dá, sem chance. Quem sou eu? Como que nós vamos fazer? Poxa. Krishna me desanimou, Manusianam Sahasreshum, Kasyajatissidaye, Yatatam, Mapisinanam, Kastimam Veti Tatataha. Puxa, se milhares tentam, dentre esses milhares, persevera. Dentre esses, ou outro que conseguem a perfeição, dentre eles, dificilmente me conhece de verdade, então qual é a nossa chance? A nossa chance é quase zero, e é mesmo. Porém, o Senhor Chaitanya facilitou bastante esse processo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O Senhor Chaitanya veio faz 532 anos. Então a gente fala, isso é uma coisa nova agora e tal. Então essa história do cantar, do Mahamantra Hare Krishna, negativo. Isso não é verdade. O santo nome ele é tão poderoso e o melhor processo, que é por isso que só ele salva na Kali Yuga, nessa era de Kali. Porque o homem tem vida curta, é mentiroso, briguento, azarento, preguiçoso, mas muito preguiçoso para a vida espiritual. Tem um entusiasmo para o gozo dos sentidos, para a opulência material, para o trabalho fruitivo, para isso aí ele faz o diabo, mas para a vida espiritual é preguiçoso. Então, Prajenalpaksha, Sabiaka, Loasmin, Jugedjana, Manda Sumanda, Mata eu, Manda Bhagya, Rio Padrutana, Era de Kali. O quadro é esse. O homem tem vida curta. Não tem nem muito tempo para estudar a verdade absoluta. Tem vida curta. Vive estourando a média. O máximo na Kali Yuga é 100 anos. Vive estourando 70, 80, né? Faz 50, 60, já começa a falhar, pegar no tranco e só vai degringolando, não é assim? Enquanto que em Satya Yuga se vivia 10, 11 mil anos só meditando, só executando austeridades e penitências para o avanço espiritual, só meditando. Então, na Kali Yuga o homem tem vida curta, é briguento por natureza, invejoso, mentiroso, preguiçoso, azarento. Tudo que faz tem um efeito colateral assim terrível. Sempre dou esse exemplo porque nada mais evidente do que isso. Você está ali no Alphaville e fala, puxa, aqui sim, tá, ok, aqui agora eu estou morando com dignidade, mas você cheira o Tietê, para estar naquele conforto, o Tietê está podre ali, que deveria estar limpinho ali, você está simples aqui do lado de cá. Vida simples e consciência elevada. Mas, como dizia o Caetano, é a força da grana que ergue e destrói coisas belas. Ergueu o condomínio que todo mundo quer morar lá, mas matou o Tietê, que há não tanto tempo atrás tinha até competição de remo, natação. No Tietê, ali onde agora é o Espere, ali onde tem o... Ali, onde a gente passa todo dia ali, naquele trânsito horroroso, ali tinha competição de natação, de remo. Há não tanto tempo atrás. Mas não tinha Alphaville que todo mundo, olha, eu quero parar aí. Então esse é o homem azarento da era de Kali. Azarento é isso aí. Você faz uma coisa legal, mas para fazer aquilo ali você destruiu muito mais do que construiu. Oh, que sorte é assim.
Krishna empolgado com essas coisas. Porque Prabhupada é o maior dos Hare Krishna. Você nunca viu ele empolgado com nada disso. Muito pelo contrário. Ah, avanço material. Avanço material, gente. Se estivesse tendo um avanço de uma sociedade com Varnasha e no modo da bondade, aí seria diferente. Aí seria diferente. Né? Quem sabe o mundo inteiro seria Nova Zelândia, tá bom? Aí, mas assim não. Assim não. É Kali Yuga, né? Então, e vive acima de tudo perturbado. O ser humano vive na era de Kali perturbado. Porque a doença da era de Kali é a ansiedade. E como é uma sociedade assim, muito fundamentada no materialismo e consequentemente ateísta, o resultado disso é que não tem sacrifício, não tem penitência espontânea por avanço espiritual, não existe sacrifícios para o prazer dos semideuses, que são os mantenedores de tudo, e assim falta tudo. Ou, quando vem alguma coisa, excede tudo. Ou é muito frio, ou é muito sol, ou é muita chuva, ou é nenhuma chuva, ou é... E assim a miséria, essa miséria de Daivika, Klesha, a miséria adibáltica que está diretamente ligada à nossa relação humana e relação com outras entidades vivas. Nós não somos Suridam, Sarvadehina, bem-querentes de todas as entidades vivas, logo as entidades vivas causam cada vez mais sofrimento para nós. Cada vez mais. A Kali Yuga é assim, não faz nem tanto tempo, eu era criança, eu lembro que eu subia num pé de goiaba e pegava uma goiaba desse tamanho assim, não tinha um bicho, comia tranquilo. Agora você pega qualquer goiaba em qualquer lugar aí, puro bicho. Qualquer fruto você tem, qualquer... bom, então tem que acabar com o bicho, aí taca veneno. Aí come o veneno. Aí não quer ter câncer. É uma loucura, uma loucura. Isso é degradação da Kali Yuga. Mas tudo isso porque não está executando os deveres como devem ser executados. Está só especulando, só atravessando, porque a paixão, a cobiça, fala mais alto, fala mais forte. Então, essa é a natureza do homem da era de Kali. Quanto mais se deseja, mais se sofre. Os desejos são a causa da ansiedade, do sofrimento. Então, essa batida aí, Prajanal Pai, Sabaka, Luas, Mídio, Getianá, Manda, Sumanda, Matayu, Manda, Bhagya, Rio, Padrutaha. Vive cada vez menos, tem vida curta, é preguiçoso para a vida espiritual, para a investigação da verdade, é mentiroso, é briguento, é azarento, e vive acima de tudo sempre perturbado. Como é que pode dar certo um ser humano assim? Pode, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E é a única maneira nessa era. E esse cantar do Mahamantra Hare Krishna em Sati Yuga já era o melhor processo, em Treta Yuga é o melhor processo, em Dwapara Yuga é o melhor processo, e em Kali Yuga é o único que funciona, porque em Kali Yuga não adianta meditação transcendental, não adianta execução de sacrifício, não adianta só adoração, nada disso vai salvar ninguém. Só o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Keva, Kalo, Nastyeva, 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 Gatira Nyata. O Senhor Chaitanya falou, nessa era só tem uma maneira de alguém avançar mesmo para o modo da bondade, avançar mesmo da bondade para a transcendência, se tornar realmente uma alma iluminada que pode se desvencilhar do enredamento material, se for um cantor honesto, sincero, do maior dos mantras, o Mahamantra Hare Krishna. Então, por que eu estou falando
falando isso? Porque Prabhupada citou aqui, Chaitanya Mahaprabhu aqui, ao mesmo tempo que está mostrando que o Bhagavad Gita, que já tem mais de 5.000 anos, com um processo de mais de 500 anos, que é a coisa mais recente, mas o Bhagavatam, o terceiro canto do Srimad Bhagavatam, Kapila Deva fala, Kapila Deva já falava isso, atividades de Kapila Muni, chama esse capítulo 33 do terceiro canto do Srimad Bhagavatam, verso 7. Aho bata svapachotu garyanja jiva greva tate namato biante pusta paste chuvur sasnur arya brahmanuchurna magrinante jete. Kapila Deva falou isso para a mãe dele, mãe Devahuti. Kapila Deva explicou tudo isso. Então, aho é a exclamação. Oh, aho bata supacho. Supacho quer dizer animal. Arrobata sopachotu garyanja jiva greva tate namato bian tepus tapas te juruvur sazur arya ao ariano. Está vendo esse ariano que os Vedas se referem? É muito antes do Nietzsche, do Hitler. Sazur arya brahmanuchurna magrinante jete. Então, nesse verso, Kapila Deva é uma encarnação do próprio Krishna. É o pai da filosofia Sankhya, ele que explica os 24 elementos materiais e ao que se destinam esses 24 elementos materiais, que tem a alma dentro dele como 25º elemento na criação material. Panchavinsha Prakritita. Prakriti pronta tem um elemento espiritual que é igual a Deus, que somos todos nós as almas, que são Sat, Chit e Ananda, plenas de conhecimento, eternidade, conhecimento e bem-aventurança. E servos eternos de Deus, Matkarastuta Ayodasa, sempre servos, e o serviço devocional a Krishna, o mais exaltado, é feito por Radharani, a deusa da fortuna, que é o serviço devocional personificado, que é a atmosfera do mundo espiritual, é Lakshmi Devi, Vaikunta, Radharani, Goloka Vrindavana. Então, essa é a explicação da sílaba 1, que foi através dela que tudo aconteceu. Akare no chate Vishnu, Ukarena kachate, Matkarastuta Ayodasa, Pancha Vinsha para acreditar. Tudo isso aí foi explicado. E esses 24 elementos que compõem todo o universo cósmico material foram explicados pormenorizadamente, a manifestação deles, a ligação de um com o outro, porque eles compõem esse mundo e esse corpo, e ao que se destina esse corpo para a alma sair desse enredamento material, o corpo humano, entender que ela é M da sílaba 1, A, U e M. A, Deus, U, a potência do amor de Deus, do prazer de Deus, Krishna, Shrimati Radharani, Lakshmi e Narayana, e M, que somos as entidades vivas, as almas imortais, infalíveis que nem Deus. Só que iludidas e vivendo essa loucura. A única maneira de sair, nessa era, cantando o santo nome, o Sr. Chaitanya falou. E não tem outra maneira. Na era de Kali, Kalo, Nasti Eva. Como o homem da era de Kali é burro, ele enfatizou 3 vezes. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira e não tem outra maneira. A não ser Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, cantar o santo nome, cantar o santo nome, cantar o santo nome. Então, o que Kapila Deva falou? Quão glorioso é alguém que mesmo tendo nascido de famílias de comedores de carne, comedores de cachorro, que é menos grave que o nosso caso, porque somos filhos de comedores de vaca, que é muito mais pecaminoso. Então, quão glorioso é alguém que mesmo tendo tido um nascimento assim tão baixo, agora canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E para viver cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e tem entendido que esse é um processo que libera, ele falou, certamente esse daí já teve avanço de vidas passadas. Ele já vem fazendo isso aí desde lá de trás. O que ele vem fazendo? Austeridades para o avanço espiritual, penitências, sacrifícios de fogo e trilhando o caminho dos arianos. Se continua cantando e não para mesmo esse processo de purificação e leva esse processo muito a sério, certamente esse cantor aí, esse devoto, embora tenha sido nascido numa família baixa, ele é digno de adoração. O Kapila Deva falando, o próprio Krishna, ele deve ser adorado, ele é digno de adoração, ele é digno de todo respeito, apesar do nascimento baixo. E se por acaso realmente ele se mantém nesse caminho, não se desvia e vai em frente, é porque com certeza ele, vidas passadas, já se banhou em todos os lugares sagrados de peregrinação. Ele já estudou, como o Prabhupada citou aqui, todos os shastras, as escrituras. Por isso está tão convencido assim e não se desvia. E preencheu já todos os requisitos. Senão ele não estaria cantando, senão ele não estaria se iluminando, senão ele não estaria avançando para o desenvolvimento da sua natureza divina cada vez mais e ficando longe da sua tendência demoníaca. O capítulo é as naturezas divina e demoníaca. Com tanta determinação e com tanta facilidade. Com tanta facilidade, porque não falamos, Manushyanam Sahasreshur, como é difícil ter um que se interessa, dentre milhares que se interessam, ter um que persevera, dentre esses um ou outro que conseguiu ter um que conheceu Krishna mesmo de verdade. Se alguém porventura está com muita determinação, Satadam Kirtayantamam Yachadrida Vrata Yatantaschadrida Vrata, quer dizer, isso aí, essas grandes almas não é de hoje que se iluminam cantando as glórias de Krishna, cantando o santo nome de Krishna com grande determinação, como um voto mesmo. Vou fazer isso para transcender esse nascimento, essa doença, essa velhice, essa morte, esse enredamento material, que é pura ilusão. Que é pura ilusão. Então, se porventura alguém consegue captar a mensagem do Senhor Chaitanya, esse caminho que é Manushyanam Sahasreshur, Kastidya Jatisidaye, Yatatam, Apisidanam, Kastimam Vetitatuataha, que talvez vá concluir, esse caminho se torna muito fácil, muito simples. Se alguém for realmente um cantor convicto do Mahamantra Hare Krishna nessa era. Então, nessa era, só o cantar do Mahamantra Hare Krishna resolve, mais nada. E tudo que nós vemos, mundo afora, tudo que nós... porque Prabhupada construiu 108 templos antes de sair do planeta, porque tem comunidades em todo lugar, porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem até aqui em Suzano aí um templo, a morada de Krishna, o cantar uma... Sabe por que tem tudo isso aí? Só por causa do Mahamantra Hare Krishna. Olha a importância de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Tudo isso aí só se manifestou e se manifestará muito mais se nós cantarmos Hare Krishna, senão não tem chance. Então, a conclusão aqui é que, voltar, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu facilitou bastante esse processo.
Processo de compreender a verdade absoluta. Ele pediu que as pessoas simplesmente cantassem Hare Krishna e que se ocupassem no serviço devocional do Senhor e comessem os restos do alimento oferecido a Krishna, a deidade. Só isso. Krishna não aceita nada que não seja alimento no modo da bondade. Krishna não aceita carne, peixe e ovos. Logo, se nós oferecemos a Krishna, nós não comemos carne, peixe e ovos. Então, no mínimo, bondade. O cantar do Mahamantra Hare Krishna é um absurdo na purificação. Um absurdo. Hari Harati Papani Dusta Chitaira Pismita. Não tem contaminação tão grande que o Mahamantra Hare Krishna não possa purificar. Não tem sujeira tão violenta que o Mahamantra Hare Krishna não limpe. Não tem ilusão tão desconcertante que o serviço devocional não resolva. Não tem. Não tem pecado. Papa quer dizer pecado. Hari Harati Papani. Não tem pecado. Tão pecado que o serviço devocional, cantar o Mahamantra Hare Krishna não tenha poder para erradicar. Não existe. Então só depende da gente. E o processo é esse. E está muito simples. O que o Sr. Chaitanya pediu, que cantássemos Hare Krishna, que servíssemos o mestre espiritual fidedigno, que tomássemos só alimento puro que Krishna aceita. Patrão Pushpam falando, Toyam, carne, peixe, ovos, não só. Folha, fruta, flor, água, cereais, vegetais, leite, derivados do leite, tudo que Krishna adora. Satisfazemos ele, depois comemos o resto que é alimento para a alma, que purifica a alma. Porque o corpo, alimentando bem ou mal, ele vai morrer de qualquer maneira. Não pensem não que alguém se alimentar de maneira esmerada vai se perpetuar. Não existe isso. Não existe. Então já é ignorância. Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu fiquei interessado no termo Arya, né, dos arianos. Qual que foi a primeira vez que foi falado? Quanto tempo? Isso foi Krishna que designou. O ser humano que faz avanço verdadeiro como ser humano, ele é o ariano. Esse é o ariano. Aquele que realmente vive como ser humano, esse é o ariano. Mas não significa que ariano tem olhos azuis, e é louro, e alto. Isso é outra estupidez que o maluco do Nietzsche conseguiu inculcar na cabeça do Hitler. Aí o Hitler vingou a morte de Jesus Cristo, acabando com os judeus. Muito obrigado a todos, voltem sempre, todas as glórias sejam para Shila Prabhupada. Aqui. Foi escutar para ver se eu gosto. Ajuda, né? Bastante.